Clube do Livro, por aqui na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. O assunto de hoje é Clube da Luta e mais uma vez a gente chama o professor para participar conosco aqui do programa, Camila. Vamos de novo conferir então as observações do professor Cláudio Zanini. O Chuck Palahniuk, ele tem uma importância que deriva, eu acredito, de duas coisas. Primeiro, do fato de que ele deu voz a ou pelo menos parte de uma voz, a uma geração que não havia se identificado muito bem ali nos meados dos anos 90. Né? Ele, nas suas temáticas e na maneira como ele se comunica, ele falou muita coisa que aquela geração da MTV, geração da qual eu faço parte, por exemplo, né? Pessoal que está ali com seus 30 e poucos, né? Talvez não tivesse encontrado tanto a sua voz assim na literatura. O Chuck Palahniuk, ele fez isso. E o segundo é porque ele vai fundo em questões sociais assim, muito interessantes. Ele tem uma visão global da sociedade ocidental, americanizada, classe média, etc, mas essa sociedade da qual muita gente faz parte, né, ele tem uma visão muito ácida e ao mesmo tempo muito clara disso. Então, no trabalho dele, de uma maneira geral, a gente vai perceber uma crítica muito forte à sociedade de consumo, às falsas aparências, à falta de prioridades que as pessoas têm, à falta de limites, na verdade, na busca pela atenção, na busca pelo dinheiro ou até pelo pertencimento. Clube do Livro, por aqui na Unicinos FM 103.3, também TV Unicinos. Clube da Luta, do Chuck Palahniuk, é o nosso assunto de hoje aqui no Clube. E a gente estava falando aqui antes também, né, sobre a forma de escrita, né, do Chuck Palahniuk, que é uma forma de escrita muito direta também. Eu acho muito bacana a forma como ele vai sempre repetindo algumas frases, né, que a gente vai meio que até quase como uma temática, né, é um tema já e algumas dicas que ele vai dando também pra gente, né, com essas frases que se repetem. Como, por exemplo, uma frase que fica muito clara pra quem já sabe a história, né? Tyler sabe disso porque eu sei disso. Ou eu sei disso porque Tyler sabe disso, né? Como ele escreve no livro. Então, às vezes a gente dá algumas frases que ele vai dizendo, tu pode meio que pegar algumas dicas do que tá acontecendo na história, e ele tenta enganar a gente. Tem também ali na página 20, ele diz, não sei por quanto tempo, na página 20 aqui no meu, bem no começo, não sei por quanto tempo o Tyler trabalhou nas noites em que eu não consegui dormir. Tipo... Sim, e ele tenta às vezes enganar a gente dizendo, porque tem um momento no livro, logo que a Marla começa a ficar com o Tyler, que o Joe fala, muito curioso isso, nunca estão na mesma sala a Marla e o Tyler. Às vezes me perguntam se eles não são a mesma pessoa. Ele tenta te enganar, na verdade, de colocar um outro tipo, né, de desenrolar na história. Eu fico imaginando, né, Rodrigo, pra quem, tipo assim, nem o Douglas, pegou o livro sem ter assistido ao filme, que deve ser uma coisa bem mais impactante, porque, por exemplo, a gente, tipo, começou a ler o livro, a gente sabia, né? Eu fiquei me perguntando mesmo, o quão mais eu não ia apreciar o livro se eu não tivesse visto o filme. Sem saber, enfim. Então, eu imagino que pro Douglas tenha sido uma experiência bem mais impactante, no começo, né? assim, até pouco antes da metade, assim, do livro, fui pensando, assim, às vezes deixava de lado, assim, mas eu ia sempre pensando, ao ler o livro, ia pensando na questão de que ele não tinha se identificado exatamente o personagem. E até que um certo ponto eu tenho certeza do que aconteceu, assim, do que isso quer dizer, mas aí falta realmente a confirmação do livro, né? E depois vem... principal, assim, acho que a principal revelação do livro é essa questão do personagem, assim. E algo também que é importante dizer, porque o William, por exemplo, tá com uma edição mais antiga, né, do livro, né, do Clube da Luta. A nossa é a edição mais recente, foi lançada agora, e as traduções são diferentes, né, William? Até a gente estava conversando antes ali, tu falou do projeto Caos, né? Aqui na nossa tradução é um projeto Desordem e Descontrole. Destruição, sim. Eu tava dando uma olhada ali num capítulo do William, já no quinto capítulo. A primeira frase do capítulo já é bem diferente da minha aqui e vai modificando. Acho que na primeira frase, assim, já começa diferente meu. Na primeira frase do livro, primeiro Tyler me arruma um emprego de garçom, depois enfia um revólver na minha boca e diz que o primeiro passo para a vida eterna é morrer. Tyler me arranja um emprego de garçom, depois o mesmo Tyler está colocando uma arma em minha boca e dizendo que o primeiro passo para a vida eterna é que você tem que morrer. O meu livro tem 180 páginas. Esse tem 200...
250. de mais história, Tem um pós-fácil também. sim. 257 de história. É, Então tem pós-fácil? Não, Não meu é tem? sem passar. a minha tradução é do Cassius Medawar, Exatamente. que fez aqui da Lei Editora. E é uma boa eu achei uma boa tradução, assim, eu não tive... Eu não li, claro, o original, mas eu tinha visto já o filme, algumas coisas que eu lembro, sabe? Até da forma como eles falam, como eles dão o texto, assim, tu meio que consegue ver mais ou menos como a pessoa escreve, né? E aqui eu achei bem parecido. Até imagino que o Cássio deve ter visto o filme também, até pra poder fazer a tradução, porque... Provavelmente foi a Provavelmente. tradução feita depois do filme, né? Imagino que tenha sido assim mesmo. E bom, a gente falou um pouco também aqui antes do próprio clube, né, das regras, né, do clube, e como eles são regras bem, sabe, postas, assim. O Chuck Palahniuk falou o seguinte, que pra ele na hora de escrever o livro era muito importante que ele tivesse algum tipo de regra, que as regras fossem importantes pra história, porque ele queria ter uma história que parece pular pra vários momentos, e essas frases das regras podiam servir como até um trilho, né, pra história. Eu achei bem interessante isso também que ele fala. Outra coisa que eu acho interessante no livro são os pequenos atos de terrorismo, digamos assim, que esse projeto aí vai fazendo, né? E, para mim, uma das coisas mais marcantes aí do livro é o comportamento deles servindo granfinos, né? Em hotel. Isso me essa parte. assusta de forma... Isso, assusta. E assusta mesmo, porque no pós-fácil é colocado ali que algumas pessoas que trabalham nesse ramo realmente fazem algumas sacanagens desse tipo. Então, eles conseguem lá um emprego de garçons, né? E aí, então, na hora de servir as comidas, os grandes jantares, para Em os especial as sopas. ricaços, Em as especial as sopas, sopas. eles, digamos assim, que eles dão uma batizada, né? Uma batizada nas comidas. Então, são os pequenos terrorismos, Não, né? e até- por que será que essa sopa, né, tá salgada E até tal? pelo Não imagine por quê. Pelo estilo de vida, a linha de pensamento que eles têm, essa de revolta e tal, de mudança, é incrível, assim, chega um ponto que tu nota o tamanho da indiferença deles, assim, pelas consequências do que eles estão fazendo, sabe? Eles estão fazendo uma coisa totalmente errada, assim, que pode realmente trazer consequências muito ruins pra eles, e eles não estão nem aí, sabe? Eles continuam fazendo e... Eu É acho- aquela fala que eu tava comentando no intervalo aqui, que é muito interessante, né? É que eu tenho vontade de destruir coisas belas, poluir praias francesas paradisíacas, que eu sei que eu nunca vou ir, pra dizer coisas, né? Pegar a Mona Lisa, enfim, usá-la para outros fins que não para os artísticos. Então, assim, olha o nível de paranoia, mas também um nível de total desagrado com as coisas da sociedade, sabe? E isso isso é muito atual. Tem até uma parte que ele fala, eu não tenho certeza se é exatamente esse termo que ele usa, mas ele diz assim, o que é melhor, digamos, nós, digamos, vivermos a nossa vida de uma maneira tranquila e tal, ou seja, digamos, tu não ter destaque algum, ou tu ter um destaque negativo, digamos, fazendo coisas ruins. Acho que ele fala, no caso do céu, de não fazer nada, e do inferno. Melhor ir pro inferno, ou simplesmente não acontecer nada de diferente na nossa vida. E Uma por das- isso que classifica os participantes do Clube da Luta como os filhos do meio, que não estão... Os macacos espaciais, né? Como chama também os ali, macacos né? espaciais. O Joe Space Monkeys. Que ficam ali fazendo o sabão, né? De banha. É muito curioso a forma como eles recrutam essas pessoas, porque Sim. na verdade não é recrutamento, né? Os caras ficam na frente da casa do Tyler e do Joe, e daí eles mandam o cara embora. Porque se ele é gordo, porque ele é muito gordo. Se ele é magro, porque ele é muito magro. Se é Se velho... ele é velho, porque é muito velho. Se é novo, é porque é muito novo. É. E é o recrutamento meio assim de monges, na verdade, né? Porque se tu deixa a pessoa esperando 3 dias ali, né? Sem nenhum tipo sabe, de aceitação, se a pessoa ficar naqueles 3 dias ali, ela pode entrar. Daí tem até as regras pra elas entrarem, né? Tem que levar roupas e tal, né? Esse tipo de coisa também, mas... São várias regras que existem. Significa que eles são persistentes e que vão aguentar ali todas as tarefas diárias que eles devem fazer naquela casa, né? Naquela casa velha, enfim, que vão desde, sei lá, cuidar do jardim da casa, limpar o chão, até produzir sabão, né? E nesse momento do livro, né, é o Joe, vamos dizer assim, ele fica procurando o Tyler nunca tá em casa, né? E ele fica perguntando até pros próprios macacos espaciais, vocês viram o Tyler? O que ele tá fazendo? Não sei o que. Isso é o teste, senhor? E sempre recebe
uma resposta evasiva nesse sentido, né? Uma piscadela, às vezes, né? Tipo, não, o Joe não está aqui, piscam pra ele. Ou ele fala pra Marla, tipo, e o Tyler diz pro Joe, né? Você nunca fala de mim pra ninguém, pra Marla principalmente, né? Sim. E aí o Joe parece que não entende muito bem isso, mas diz ok, né? Não vou falar. Mas depois ele acaba abrindo a boca, né? E acaba descobrindo algumas coisas que a gente vai falar depois, né? No próximo bloco. Só pra encerrar esse bloco antes ainda, é interessante ver também a forma como o Tyler, ele... Como eles batizavam comidas também, né? O Tyler, ele era projecionista, né? No cinema. Ah, Então ele incluía um frame, que é um 24 avos de segundo, um frame de um filme pornô num filme, sei lá, um Bambi da vida, ou sei lá, um filme de família. Aquele filme de cachorro da sessão da tarde. Eu acho ótimo, porque ele diz, depois as pessoas iam pra casa, depois da sessão do cinema, e começavam a ter crises de choro, chorar e tal. As pessoas não sabiam por que elas estavam chorando. Quando vocês tinham ido, sei lá, assistir Bambi, né? Ver como é que isso fica no imaginário da criatura, né? Mesmo que ela não tenha conseguido captar aquilo, né? E eu achei isso muito interessante, esse dado, né? Enfim. Bom, e a gente vai pro intervalo agora, e depois do intervalo a gente vai solucionar aqui alguns mistérios da história. Quem é Joe, quem é Tyler Durden, quem é Marla Singer. Uns spoilers aí, então. Spoilers adiante, então. Depois do intervalo aqui no Clube do Livro.